Boa noite, Renata. Né, estamos aqui hoje, né, nessa parceria da Last juntamente com o Moinho em prol do Woman Up. Esse movimento não é um evento, né, é um Uhum. movimento que vem chegando e aumentando cada vez mais a eficácia aqui na nossa cidade. É um prazer muito grande, né, poder estar dividindo essa mesa com você para a gente poder falar de um tema tão importante dentro das empresas, né, depois de uma palestra maravilhosa que eu acho que você impactou muitas pessoas, né, e que essas pessoas que estiveram aqui hoje conosco se tornem multiplicadores, né? Porque eu falo que, Renata, não sei se você concorda comigo, falar de felicidade hoje já não é mais um tema romântico como era antigamente, né? E você, melhor do que ninguém, né, traduz bem essa ponte entre a ciência do bem-estar e também os resultados empresariais. E aí eu fiquei super curiosa ali de Uhum. saber como que foi assim o start, como que tudo Uhum. começou esse olhar seu mesmo para a saúde do bem-estar, né? Bom, obrigada pelo convite. Assim, muito feliz de estar em Juiz de Fora nessa discussão, num evento tão importante, num espaço lindo, né? Então, eu acho que eu sempre fui uma idealista, uma buscadora, pensando em como é que a gente constrói um mundo melhor. Mas o que eu fui vendo no mundo do trabalho, muitas vezes era uma desmotivação, conflitos nas relações, as pessoas fingindo produtividade. Então, numa busca muito pessoal, eu fui estudar o que que é o bem-estar, a felicidade na nossa vida, né? Se é a grande busca do ser humano, como é que a gente pode estar tão infeliz como sociedade? Então, Sim. acho que a busca foi muito pessoal, Marcele, mas depois eu comecei a perceber que era possível pegar essa ciência que vinha estudando a felicidade e tentar traduzi-la de forma talvez mais prática também, para que a gente pudesse melhorar o mundo dos negócios. E é algo muito novo mesmo, né, Renato? Você vê que nem nas faculdades de psicologia, no primeiro momento, nós estudamos isso. E hoje a gente vê essa necessidade, né, latente mesmo, né, as empresas buscando o olhar mais aprofundado no comportamento humano. E a gente sabe que pós-pandemia aconteceu isso, né? As pessoas cada É. vez mais vulneráveis, precisando de um significado, né? Você falou muito ali na sua palestra a respeito do significado, Uhum. né, no propósito de fazer sentido. É. Então, eu acho assim, vem aquela palavra, aquela frase que é uma frase prática que a gente está sempre ouvindo, né? Que quando a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Mas eu Uhum. acho que é exatamente isso, né? O quanto, né, o profissional, quando ele não tem direcionamento, né? Vamos dizer assim, não tem um alinhamento entre a autorrealização e a Uhum. realização profissional, ele acaba ficando mesmo, né? Perdido, É. E as né? pessoas, acho que hoje a gente vê dados, né? 21% das pessoas engajadas, 58% dos jovens sem nenhum sentido na vida. Então parece que grande parte da nossa vida, que é no trabalho, está sem sentido. E não dá para ser, né? Se a gente vai passar, eu falei na palestra também, se a gente vai passar mais de 100 mil horas da vida trabalhando, não pode ser só um fardo, não pode ser simplesmente para eu pagar os boletos. Então, como é que a gente começa a resgatar o que que é o trabalho? Porque ele Uhum. pode ser fonte de realização, porque ele pode ser fonte de sentido na vida, mas a gente precisa trazer isso à tona, discutir sobre isso e entender como é que a gente cria ambientes que já sejam mais saudáveis, que sejam mais humanos, para as pessoas poderem encontrar, inclusive, suas habilidades, né, suas forças dentro do dia a dia. É, eu estava pensando nisso essa semana lá na empresa, sabe, Renata? Essa questão mesmo da cultura, Uhum. dos valores que a gente leva, né, para dentro do nosso negócio e o quanto os artefatos, os rituais, eu acho que fazem parte, né, desse olhar que a gente precisa dar, né, no nosso time para que a gente consiga fazê-lo se sentir bem Uhum. dentro do ambiente de trabalho, né? Você percebe alguma coisa assim? Porque os artefatos, para mim, eles têm uma função primordial, eu acho, né, É, nesse eu bem-estar. concordo. Eu acho, Marcele, que se a gente depender do bom senso do líder, um vai fazer, outro não vai fazer. Então, tem que virar assim cultura, e virar cultura no final é prática também, né? Então, Sim. concordo com você que são os rituais, que são as ferramentas do dia a dia. Então, capacitar esse líder para entender o que que ele pode fazer diferente. Porque a gente culpa também muito a liderança, mas muitas vezes a liderança não tem o repertório, não é? Não aprendeu isso. Como você falou, nem as faculdades falam sobre isso. Sim. Então, eu acho que a gente precisa também não só culpar a liderança, mas sensibilizá-la, conscientizá-la, mas dar ferramentas. E aí é um papel de uma construção de uma cultura de bem-estar, né? Não vai Sim. ser do dia para a noite. Eu falo isso muito com os líderes que eu desenvolvo, não sei se você vai concordar comigo, que a gente tem que fazer o time trabalhar Uhum. é, pela gente e não pra gente.
né? Perfeito. Porque aí eu acho que a gente vai conseguindo criar essa conexão, esse alinhamento e fazer dar sentido, né? Aqueles valores, aquela Uhum. cultura que realmente a empresa, a gente precisa passar, né? Para o nosso cliente, Sim. né? Para as pessoas, para todos os stakeholders de uma forma geral, né? Como a gente fazer brilhar no olho do colaborador, né? O que a gente acredita, a cultura e os valores da nossa empresa. E isso passa pelo alinhamento dos valores pessoais também deles, né? Você E a falou gente muito ali sente, né? disso. Uhum. Quando tem a cultura forte, eu acho que é muito clara, assim. A gente fala, às vezes, muito as empresas falam, tem que ter satisfação do cliente, mas quem atende o cliente? Então, Sim, quando isso que você está trazendo dos valores, deveria ser o básico, deveria ser o óbvio, deveria ser o que, de fato, é o drive das pessoas, né? Para onde elas têm que ir, porque se elas estão perdidas, sem entender o que que a empresa valoriza, o que que é importante aqui, ela vai estar lá simplesmente fazendo o dela, né? E não constrói isso. E não impacta o cliente, não impacta no final consumidor final. Então, como é que a gente começa a cada vez mais trazer de forma clara e ter intencionalidade na construção de sim, uma cultura é sim, super importante sim. mesmo. Enquanto você foi falando lá na palestra, eu estava pensando assim, você que está visitando várias cidades, fazendo palestras por aí, Brasil, mundo, falando muito sobre isso, né? Como que você tem visto as empresas? Eu acho que ainda é um número muito reduzido, né, Renata, de empresas engajadas nessa cultura do bem-estar, né? Tem um dado de um pesquisador de Oxford, o Ian Emmanuel Deneve, que ele fala 80% das empresas já entendem a importância de uma cultura de bem-estar, mas 19% de fato praticam. Então existe um grande gap entre, sabemos que é importante, mas a gente não está fazendo. Então, como é que a gente cada vez mais traz o tema como algo essencial para os negócios? Eu acho que a grande mudança de virada de chave que tem que ter hoje está ruim, porque tem um custo invisível também, Marcele, que a gente não fala muito, mas que existe uma alta rotatividade, Sim, o sim. baixo engajamento custa caro, as licenças médicas, o afastamento das pessoas também, né, o Uhum. absenteísmo. Então, como é que a gente olha essa dor que existe nas empresas e traz mais os dados para mostrar que a gente precisa de mudanças, para que elas entendam que esse investimento ele é barato perto do custo de tudo isso que está por trás. É, à medida que você foi falando também, fiquei pensando quanto os recrutamentos que são feitos hoje já não poderiam ter esse olhar dessa Uhum. cultura do bem-estar, né? Aquela pessoa que está chegando na empresa, ela já se sente, aqui é o fit cultural mesmo, né? É. Ela já se sentir parte daquele ali, né? Porque quando a gente fala de bem-estar, a gente fala de cultura, a gente fala de felicidade corporativa, vem muito essa questão do pertencimento, Uhum. né? Uhum. O time, o colaborador ali, ele se sentir pertencente Uhum. àquele ambiente que ele tá, né? Porque quando você se sente pertencente, você tem uma visão de futuro, você sabe onde você quer chegar, onde a empresa quer chegar, você tem um alinhamento ali de expectativa, que você falou muito isso ali também, É. né? Do quanto o colaborador ele entendeu o que aquele Uhum. líder espera dele, esse alinhamento mesmo de expectativa do que a gente vai crescer e buscar junto, Uhum. né? O quanto isso é Isso impacta, importante. e se de fato fosse desde o começo, porque às vezes a empresa fala, mas os processos estão funcionando, a tecnologia funciona, mas e a colaboração, e o pertencimento e a inclusão? Então, no final não adianta nada eu entrar numa empresa, o computador está lá, eu recebi tudo certinho, foi legal, a chegada, mas ninguém me acolheu, ninguém conversou comigo, ninguém explicou o que esperam de mim, então não vai dar certo, né? Não vou me sentir acolhida, não vou saber para onde ir. Então é um pouco esse lugar da gente entender que vai além de processos, vai além de tecnologia funcionando, vai além da jornada do colaborador. Eu falo que é um passo a mais. É de fato a gente trazer mais humanidade para essas relações de trabalho, trazer mais cobranças também, porque eu tenho falado muito sobre direitos e deveres também, Uhum, né? A uhum. pessoa quer a flexibilidade, mas o quanto que ela também está fazendo a parte dela. E para isso tudo tem que ter conversas, tem que ter alinhamentos. E, de novo, aí é o ser humano, né? Um ser humano com o outro. Quanto ela está disposta a se doar para aquilo, né? Uhum. Ou deixar, ou abrir mão de algo também. Trocar, né? Eu acho que é um pouco de quero flexibilidade, mas eu tenho que fazer as entregas. Então,
é um pouco, são acordos que têm que ser feitos e que são super importantes para o mundo do trabalho. Acho que o que está faltando hoje é a gente ter conversas maduras, Sim. difíceis e humanas e tratar adultos como adultos. Sim, eu gosto muito de um ritual, né, que é o one-on-one, Uhum, né? O one-on-one a gente consegue ser um pouco mais vulnerável naquela conversa com o nosso liderado, né, ou com o uhum. nosso líder, e a gente consegue, eu acho que ter uma conversa mais alinhada. Não, então, assim, né, é um ritual que eu gosto bastante de estar trabalhando, tenho conversado isso muito com os líderes também que eu desenvolvo, que vale a pena a gente sair um pouquinho daquele ecossistema ali, daquele Uhum. momento de trabalho e, né, e trazer um pouco para a vida pessoal, para a gente conseguir se alinhar mesmo. Porque eu acho que a palavra vulnerabilidade, Uhum. que hoje ainda tem aquela pergunta, né? Afinal de contas, vulnerabilidade é força É. ou é fraqueza, Uhum. né? Mas a gente conseguindo também entender esse olhar da vulnerabilidade, do quanto a gente consegue chegar, ele se sentir valorizado, porque as pessoas hoje estão muito carentes, né, Renata? Assim, É. A eu- gente vive uma grande crise nas relações, né, Marcela? Então, quando a gente olha, então, os jovens, eles têm milhares de seguidores, mas estão totalmente desconectados, de fato, de um ser humano, de um grupo de apoio. Então, eu acho que o papel do líder hoje, o que parece às vezes perda de tempo, né? Então, assim, vou me dedicar para ter conversas individuais com o time. Às vezes o líder está falando, achando que está perdendo tempo, mas na verdade está construindo uma relação. E é um pouco o que você falou, se eu gosto do meu líder, se ele me inspira, eu vou me motivar mais. Uhum. Até na palestra a gente pergunta essas coisas, as pessoas falam, óbvio, né? Se eu gosto do líder, eu vou ser mais produtivo, eu vou ser mais engajado. Então, a gente precisa se dedicar mais nas relações humanas, porque eu acho que assim, até quando se fala de um profissional do futuro, ele é mais generalista do que especialista, porque o especialista, o chat GPT vai copiar, Sim, vai ser melhor do que a sim. gente, né? Então, eu preciso parar de pensar em só crescer tecnicamente, sim em crescer em alguém que tem uma visão de negócios, conecta pontos e principalmente que traz humanidade por trás. Sim, Né? O Fórum Econômico Mundial mundial. traz como as principais habilidades hoje para o trabalho, as 5 primeiras são pessoas, né? São, São humanas. são. É pensamento analítico, é criatividade, é resiliência, adaptabilidade, é motivação, é influência social. A gente está falando de pessoas. Então, por trás da tecnologia, por trás de algo que a gente está evoluindo, a gente precisa de um ser humano. E desse pensamento crítico e analítico é essencial para isso. Sim, esse desenvolvimento de habilidades, né, comportamentais, eu acho que é essencial. E o quanto eu percebo que ainda está difícil Uhum. essa visão, né, do empresário, de estar investindo um pouco nisso, né, Renata? Eu não sei se você sente essa dificuldade também, mas é a gestão comportamental, Uhum. né? A gente realmente olhar ali para o comportamento e entender aquelas skills que são realmente humanas Uhum. e que vale a pena a gente estar desenvolvendo. Né? Eu É. gosto bastante, esse último relatório do fórum falou muito isso, Uhum. principalmente nesse mundo de IA, Uhum. né, que nós estamos aí, dessa consciência que a gente precisa ter. E a consciência parte pelo olhar humano, É. não tem jeito. Porque a IA por IA só, É. ela só vai trazer um dado ali, Uhum. né? Hoje eu conheço várias pessoas que têm usado o chat GPT como Google. É. Então, enquanto também não houver uma mudança de mindset, de que a IA ela chega exatamente ali para poder estar nos ajudando a Exato. eliminar tarefas repetitivas, para Uhum. que a gente consiga, né, ter um olhar mais estratégico no nosso negócio, né, mas com consciência. Você Uhum. falou muito ali, não adianta o médico somente pegar aquele laudo e julgar ali. É. Precisa ter o olhar dele, a experiência Uhum. dele, a consciência dele. E com certeza o resultado ele vai ser muito mais assertivo e muito mais rápido, porque hoje a gente precisa de tempo, mas É. tempo produtivo, né? Muitas pessoas ocupadas e pouco, né? Poucas pessoas produtivas. É isso. E eu acho, Marcele, que se a gente for pensar, de fato, hoje a IA vai ser um grande parceiro de negócios, né? Eu falei até o melhor estagiário que a gente Sim, tem, sim, então achei ela tem que ser fantástico. usada a nosso favor. Mas acho que tem um ponto importante da gente olhar que esse empresário ele está no meio de um caos, né? Ser empresário no Brasil é muito Muito difícil, difícil. então sobreviver a toda a instabilidade econômica, política que a gente vive é muito difícil. Então, esse empresário
empresário nesse momento, muitas vezes, ou esse líder de uma grande empresa também pensa, eu preciso ser eficiente, eu preciso focar em resultados. E ele esquece no final, ou ele acaba sendo tão pressionado que ele não consegue colocar esse impacto em cuidar de pessoas para ter os resultados, né, acontecendo de forma mais sustentável. Então eu falo, é um desafio mesmo ser empresário no Brasil, e o que a gente precisa é cada vez mais pensar, então o que de prático eu posso fazer para mudar esse cenário? Porque quando a gente fala também em felicidade corporativa, as pessoas pensam muito, mas eu já dei benefícios, já estou fazendo, o ambiente é bonito, o que mais querem? E a gente está falando de motivar as pessoas, a gente está falando de reduzir a sobrecarga, da gente trabalhar menos, mas melhor, né? De ser mais eficiente, inclusive, de revisar as reuniões hoje que são um excesso, de Sim. melhorar a comunicação. Então, são várias ferramentas que vão tornar esse empresário ou esse executivo, esse líder, mais eficiente, mais produtivo. Mas eu acho que, como sempre foi feito de uma forma, a gente tem medo, então a gente ainda atua no medo, no comando e controle, no Uhum. microgerenciamento, como se esse fosse o caminho para dar resultado, né? Então tá na hora da É. gente olhar que não é, né? Até a neurociência mostrando, olha, caminhos de medo, elas te tiram a inteligência, tudo. Sim, é olhar para a singularidade mesmo, né? Exato. Porque por trás de todo o processo, tem as pessoas, não adianta, a gente pode ter o processo mais bem desenhado. Eu estava com um gestor de operações no outro dia, que ele estava inconformado, porque a empresa dele estava abrindo, era uma média empresa, um setor de gente e gestão. Uhum. E ele inconformado com o nome gente e gestão, mas como assim? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? É uma empresa que ela já está, Uhum. em um crescimento muito grande e o gestor não entendendo o significado da Uhum. palavra gente perto de gestão. Então, eu achei É. isso muito sério, Uhum. né? Muito sério, assim, como a gente mudar esse mindset, É. né? De uma cultura de resultado, Uhum. de alta performance, com aquela cultura que a gente precisa olhar para o outro com uma singularidade mesmo, Sim. né? Entender que aquele outro é que vai trazer esse resultado sustentável, né? Como que a gente faz isso? E se for pensar até o óbvio, hoje dessas 8 horas trabalhadas, que metade é improdutiva, se eu não olhar para isso, que passa pelo ser humano ter essa visão de que a gente está perdendo muito tempo mesmo. E a gente, infelizmente, esse líder que ainda não olha para pessoas, ele muitas vezes valoriza o workaholic e muitas vezes o Sim, presenteísmo, né? Então, assim, basta eu estar 10 horas na frente do computador que sim. eu vou ser celebrado, né? Talvez até premiado, promovido. E de repente eu não estou fazendo nada, enquanto outra pessoa é mais eficiente, não está sempre disponível, de repente ela é desvalorizada. Então, eu acho que essa mentalidade que tem que mudar é chamar a atenção de que a gente está falando sobre pessoas que geram resultados e que a forma da gente olhar para o trabalho ela tem que ser outra. A gente Uhum. olha muito ainda pós-revolução, segunda revolução industrial, então como se numa fábrica, né, eu trabalho 8 horas e entrego tanto em resultado. No trabalho do conhecimento isso não é real. Então a gente precisa começar a ter esse debate, e esse líder ele tem que entender que esse não é um tema do RH, esse é um tema, sim, de todos Sim, os líderes, né? O sim, gente de gestão deveria ser todo mundo, sim. mas a gente ainda coloca como se fosse, o RH tem que providenciar alguma coisa enfim, para as pessoas serem mais felizes. E não é sobre isso, né? Não é A sobre empresa também isso. não vai te fazer feliz, mas ela não pode ser mais um impacto negativo na tua saúde mental. Sim. E uma coisa que ficou marcada muito ali para mim também é porque eu penso assim, que as pessoas elas precisam ter uma visão de futuro, Uhum, entender o legado que elas querem deixar ali naquele lugar, os valores que ela carrega e o propósito, que eu uhum, acho que nada mais é do que faz a gente levantar da cama todos os dias. Né? é, E eu não sei se você concorda comigo, mas muitas pessoas confundem propósito com objetivo, uhum, né? uhum, O objetivo está claro, eu acho que ele está aqui na frente, mas o propósito está de mão dada com a uhum, gente, né? Que uhum. realmente faz sentido, né? E a Concordo. gente trazendo essa clareza, eu acho que facilita, porque muitas coisas que eu percebo que tem baixo engajamento, Uhum, né? Esse profissional cada vez mais debilitado, cansado, estressado, é muito essa falta de entender o meu propósito mesmo é. e de uma construção de objetivos tangíveis, claros, mensuráveis, porque eu acho que cada check que ele dá naquele objetivo, naquela meta que ele cumpre, né, dá uma Uhum, sensação de bem-estar muito grande, uma sensação de potência, de engajamento,
empoderamento, de força. E aquilo vai criando um ciclo que virtuoso. É. Então, essa falta de clareza nos Uhum. objetivos também, né? Eu percebo que, eu acho que quando a gente fecha e identifica essas 4 Uhum. palavrinhas, eu acho que a gente consegue chegar naquele lugar de escolha, né? Que é É. poder se posicionar, entender o que que a gente quer para nossa vida, Uhum. onde a gente quer trabalhar, que lugar que a gente quer se posicionar na vida, no mercado de trabalho, por aí vai, né? É. E às vezes a gente passa por, nem sempre dá para só fazer o que se gosta e tá tudo bem também, né? Então, assim, mas se a gente tem um propósito maior, se a gente acredita que de repente está contribuindo com algo, ou impactando pessoas ao nosso redor, ou até a nossa sociedade, é o que faz de fato mover a gente, né? E hoje a gente vê uma geração dos jovens terminando a faculdade sem nenhum sentido. Então, Sim, o dado que eu levo de 58% dos jovens se sentindo sem sentido, que vai ser do futuro? Porque o que que movimenta essa pessoa? E aí a gente fala, então toma mais remédio, toma mais sei lá o quê, trata sintomas, mas é uma geração que se a gente não mexer, tá adormecida, tá apática, tá sofrendo, se sente, vive uma epidemia da solidão, né, sim, uma sim. crise do sentido na vida. Então a gente tem que trazer esses temas. E aí pensar que o trabalho ele pode ser importante, porque de repente eu consigo me realizar, eu consigo impactar outras pessoas, eu consigo deixar um pequeno legado. Então a gente precisa dessas provocações, porque hoje, no final, no meio de tudo isso, a gente é uma geração inteira que agora é quase que apática com o celular na mão. E aí a gente está só sobrevivendo, Exato. vivendo sem motivação, e lá com falta de atenção, falta de foco, e no final muito infeliz e muito improdutiva. Sim, sim. Eu vejo muito isso, né? As instituições de educação básica, até tem um dado no Fórum Econômico Mundial, já tem um tempinho esse, eu não sei se você viu, foi um dado assim que me impactou demais, que 68%, né, dos alunos que hoje estão na educação básica, anos Uhum. iniciais, eles vão trabalhar em profissões que não existem. Ah, sim. Então é muito sério, Uhum. né? Então como que essa instituição também está desenvolvendo esse olhar no jovem para quando ele chegar no mercado de trabalho, ele realmente se conectar, É. né? Então, se a gente parar para pensar, esse dado é um dado que precisa de muita Uhum, atenção uhum. dos estímulos que o nosso jovem hoje, né, a criança ali, né, o próprio jovem do ensino médio tem recebido. Será que eu estou recebendo isso somente para eu passar no vestibular, olhar do que É. meu pai quer, do que minha família quer, ou daquele emprego, né, daquela profissão que dá mais Uhum. dinheiro, ou realmente eu quero algo que tenha a ver com as minhas forças, com os É. meus talentos e daquilo que eu realmente acredito, né? Porque quando a gente faz pelo outro, Uhum. o resultado é muito menos satisfatório. Quando a gente faz pela gente, né, pelo nosso olhar, Uhum. né, e aí a gente consegue, né, vamos dizer assim, buscar isso que a gente percebe que o jovem não está encontrando, né? É. E até essa pressão das redes sociais, né, do que tem que ser, e de um falso sucesso também. Porque a grande verdade é que essa perfeição só existe no Instagram, no Só. TikTok. A Sim, vida real, ela é sim. altos e baixos e desafios e tá tudo bem, né? Então, se a gente compara com um influenciador que de repente diz que tem vida perfeita e a gente acha que tem que ter exatamente aquela rotina, vai ser muito difícil, eu vou me frustrar, e essa frustração traz uma grande infelicidade. Então, acho que é um pouco desse lugar de o que a gente está construindo como sociedade, como é que a gente pode provocar esses jovens, trazer novos caminhos e debater tudo isso, que o futuro ele é muito incerto, a gente nem sabe quais são as profissões que vão chegar mesmo com a IA generativa. Então, é uma discussão da gente começar a trazer a humanidade por trás de tudo isso. E eu acho que é o que está faltando mesmo. Como você falou, se a gente não está olhando, que a gente não sabe nem quais são as profissões do futuro, como é que a gente vai se preparar? Dá medo, né? E eles vivem com muito medo. Hoje os jovens sofrem aí com grandes transtornos mentais já, Muito sério, né? muito Muito sério. E a sério, gente muito. não está sabendo lidar muito com isso, está tratando só os sintomas, né? Exato, eu falo isso, a gente não pode mais ficar mudando de remédio de dor de cabeça, né? É. A gente precisa entender por que que essa cabeça tá doendo, Uhum, né? uhum, Uma analogia que eu falo, inclusive, com alguns empresários. uhum. Quantas vezes a gente tá aí só É. trocando o remédio, não entendendo o que que realmente está, né, precisando para que aquela empresa realmente seja Uhum, sustentável, engajada, que eu tenho um time. Hoje a gente vê, né, os empresários buscando muitos programas de desenvolvimento de liderança. uhum.
eu trabalho muito com educação corporativa, então eu vejo muito essa busca do empresário em desenvolver os seus líderes, né? Mas hoje mesmo eu estava com um, mas assim, será que antes desse líder entender que ele precisa liderar, ele consegue se autoliderar? É. Né? Ele consegue olhar para dentro? Porque, assim, falando de habilidade, né? Como a gente vem falando desde o início, a habilidade do autoconhecimento, né? Uhum. Que aí é comportamental, é a gente entender mesmo quem que a gente é, né? O que que a gente gosta. Isso não é fácil. Olhar para dentro, né? E eu vejo isso uma sociedade muito voltada para fora, Uhum. né? Muito olhando para fora e olhando pouco para dentro, né? E será que a gente como buscar esse estímulo para a gente cada vez mais olhar para, né? Olhar para É. dentro mesmo. E no mundo que a gente, com o celular, de fato, a gente se anestesia muito, né, no olhar para dentro, porque a gente tem uma tela que a gente passa 10 horas por dia, 70% das pessoas achando que aquilo é prejudicial, mas também me tira, me deixa no conforto de não ter que olhar para dentro. Então eu culpo o mundo externo, eu fico falando que o dia que mudar o governo, o dia que mudar a situação, o dia que Sim, mudar o mundo, aí sim eu vou ser feliz, aí sim a gente vai prosperar, ou qualquer coisa assim. E a gente está, de fato, só sobrevivendo no meio desse caos. Então, eu acho que a grande chave é, de fato, o autoconhecimento, né? Quando a gente pensa em felicidade, tem muito mais a ver com autoconhecimento, com autorresponsabilidade, com a jornada, do que com a chegada em um lugar ou com alguma vida perfeita. Sem romantizar, claro, porque também quem não tem as necessidades básicas atendidas não dá para falar sim, sobre sim, isso. sim. Mas para nós que temos, a gente tem que olhar que escolhas que eu estou fazendo para minha vida, né? Como Uhum, é que eu acordo todos os dias? Que sentido que eu estou trazendo? Será uhum. que eu estou descansando? Será que eu estou cuidando das minhas relações? E eu acho que hoje as pessoas elas têm muito tempo para mais uma reunião, para mais, né, para mais tempo nas redes sociais e muito pouco tempo para o que de fato importa, que são as pessoas, que é um senso de sentido, que é a realização. Então acho que é uma mudança talvez que a gente tenha que discutir muito mais estrutural, né, como sociedade mesmo. Sim, é uma mudança de mindset, não é fácil, Uhum. né? Entender isso. Como que eu vou olhar para fora, como que eu vou liderar o outro, e tenho medo de olhar no espelho, né? O que é que eu vou encontrar aqui dentro de Uhum. mim. E aí eu acho que a gente não consegue uma boa performance. Isso me preocupa bastante, Uhum. né? E eu fico pensando, Renata, como a gente se unir para isso, Uhum. né? Como a gente, né, ir plantando essa sementinha para a gente conseguir impactar aí o máximo dessa consciência coletiva, né? É. Acho que vocês estão fazendo isso, acho que a gente está fazendo isso de alguma forma, né? Então, é trazer a discussão, é trazer a sensibilização, é provocar a liderança, é trazer vocês como uma cidade, né? Olhando para o tema, então, colaborando, acho que saindo daquele lugar de que eu ganho sozinho, ou esse lugar muito competitivo que a gente ainda vive, para colaborar mais. Eu acho que é um momento de construir um capitalismo mais consciente de como é que todo mundo ganha, e aí para isso a gente vai ter que se unir, vai ter que ter essas mudanças. Porque o que eu sinto hoje, Marcela, é que assim, não adianta a liderança falar. A gente tem que ter o time trabalhando 80 horas, não vai gerar resultado, não é sobre isso, né? Sim, Então, de fato, é um olhar de que se a gente constrói ambientes saudáveis, que as pessoas estão usando suas forças, que elas estão motivadas, uma liderança inspiradora, elas vão produzir mais. Elas produzindo mais, como é que a gente cresce todo mundo juntos? Então, eu acho que é esse olhar de um ganha-ganha que às vezes falta. Porque no mundo, ainda mais quando a gente pensa em redes sociais, né? O LinkedIn, todo mundo está ganhando prêmio, todo mundo é head de alguma coisa. Então uhum, a gente já uhum. abre e já se frustra e fala assim, nossa, só eu não estou assim. De repente o Instagram você pensa também, muita competição, né? Todo mundo tem a vida perfeita, menos eu. E eu fico num lugar de frustração, achando que eu tenho que ir lá, ser o que a outra pessoa é. Então tá na hora da gente colocar um pouco essa discussão e construir mais caminhos, mais pontes mesmo, né? E eu acho que aqui, claro, área privada, puxar área pública, Sim, a gente se unir como sociedade, liderança e time, não é o baby boomer contra a geração Z, vamos como é que a gente sim, dá as mãos. Então, eu acho que é um mundo que precisa de mais cocriação. E que a gente não está sabendo fazer isso muito bem, né? Até porque está todo mundo tão exausto que é difícil sim, pensar em sim. soluções maiores. E hoje você, assim, eu te vejo como uma referência nesse assunto, Obrigada. né? Quando a gente fala muito felicidade, bem-estar.
né? A gente traz a Renata aí mesmo em evidência, né? E como tem sido assim essa sua entrada, preconceito, Uhum, né? Essa visão do empresário que às vezes é distorcida? uhum. Porque, né, sempre que eu percebo alguns times, às vezes até uma palestra, às vezes, né, que a gente chama para fazer na área desse olhar mais Uhum. humano, eu percebo ainda, né, essa resistência. Sim. Como que foi isso para você, assim? Eu fiquei curiosa para saber. Eu acho que eu trago bastante dados, eu acho que eu trago bastante prática. Eu sou até uma pessoa mais introvertida, porque a gente pensa muito a felicidade num lugar de alegria, de extroversão. E quando a pessoa também vê um pouco a minha fala, ela percebe que a gente está falando de mudanças práticas para melhorar também as organizações. Então, a minha visão é muito a cultura do bem-estar para uma cultura de resultados sustentáveis, né? Uhum. Então, eu acho que quando as pessoas ouvem, quando elas veem, hoje tem o livro, né, também pela Companhia das Letras. Então, tudo isso vai ganhando esse espaço de abrir portas mesmo, né? Então, hoje eu estou em grandes multinacionais, às vezes em áreas de finança, né? Então, na Unilever, por exemplo, eu fiz todo um trabalho com a VP de finanças. Uhum. Aí todo mundo, nossa, mas finanças, falando de felicidade, e a gente fala num lugar da produtividade É consciente, isso. por exemplo. Uhum. Então, eu acho que a gente consegue e mostrando através de dados, de números, de um cenário que está ruim e de que precisa de mudanças, né? Então, eu acho que isso acaba conseguindo conscientizar essa liderança e abrindo espaço que a gente precisa para trazer o tema de forma séria, né? Não, então, eu achei fantástico, porque você traz o dado, né? Uhum, E aí, quando você traz o dado, essa reciprocidade, esse uhum, alinhamento, ele fica muito mais claro, né, pro gestor e para aquele líder que ainda tem aquela dificuldade de entender que realmente isso é importante. Você vê que a sua palestra todinha foi em cima de dado, uhum, né, de dado para a gente ver que não é mais, sim, né, não é romanticismo, vamos dizer assim, é uhum, exatamente uma realidade, uhum, né? Essa cultura do bem-estar, ela é real, ela tá aqui, ela veio para ficar, e se a gente não olhar para ela com essa cocriação, a é, gente realmente vai impactar muito nos nossos próximos resultados aí, né, é, para frente. É muito sério mesmo, é um tema assim brilhante que eu uhum, acho que aqui o Moinho eles conseguiram acertar muito nessa entrega do que eles querem estar trazendo para Juiz de uhum, Fora, né? O povo mineiro é um povo muito desconfiado, uhum, né? Não sei se você já ouviu falar, mas o povo mineiro é um povo mais desconfiado, né? Quando a gente chega em grandes centros, as pessoas realmente se abrem, uhum, né, para aquele profissional que está chegando aqui, não, todo mundo fica mais desconfiado. Então, começar a trazer isso para Juiz de Fora, ampliar esse ecossistema, né, nessa crença mesmo, nesse olhar, nessa cultura do bem-estar, assim, eu acho fantástico, né, poder contar com uma referência também, como eu falei, como você, né, e despertar essa curiosidade. Eu acho que a gente tem é um tema que a gente vai ficar aqui até amanhã falando, né, sim, mas assim, é um tema que eu acho que precisa, sabe, uhum. Renato? Precisa, a gente estar falando. E eu queria entender, assim, quando você fala de propósito, né, a gente falou aqui um pouquinho antes, você percebe que as pessoas realmente estão muito perdidas em relação aonde elas querem ir, como elas querem estar e o que que elas precisam para chegar lá? Eu acho que hoje a gente vive essa crise desse sentido, até porque muitas vezes a gente está muito sobrecarregado, né? Então, quando a gente vê um pouco o dia a dia das pessoas, elas não estão dando conta de tudo. Então, parece que o propósito vira mais uma cobrança, mais uma obrigação que ela não consegue hoje dar conta. Então, eu sempre tento trazer um pouco para o dia a dia, assim, qual que é o sentido de tudo isso, mas sem ser uma coisa, não precisa ser nobre, não precisa ser raro, grandioso, porque senão a gente fica num lugar até de se frustrar também. Então, como é que eu trago para o dia a dia esse olhar do que eu posso fazer aqui agora? Como é que eu posso dar um passo para chegar mais próxima do que eu acredito, né? Então, eu acho que eu, Renata, por exemplo, quando eu trabalhei com marketing muitos anos, Uhum, e naquele momento eu tinha o propósito de crescer, de impactar, né? Talvez crescer com o produto, fazer algo, a empresa ganhar dinheiro, ou crescer, enfim, nesse sentido. E de repente eu falo, tá, mas como é que eu amplio isso para também trazer algo que faz sentido para mim? Então eu quero ser uma líder melhor, eu quero de repente treinar pessoas, eu quero desenvolver meu time, eu quero ser mais humana. E aí você vai percebendo que dá para trazer propósito em pequenas coisas do dia a dia. Não uhum, precisa ser, então eu vou transformar o mundo. Não vou transformar o mundo, mas como é que eu posso, então,
impactando o meu entorno com Dá aquilo que sentido mesmo acredito, para né? aquilo, né? Com os meus valores. Então eu acho que é isso. As pessoas hoje elas colocam muito peso também. Então a gente se perde porque pensa que tem que ser, nossa, eu tenho que abandonar tudo, vou largar tudo e vou ter que, sei lá, virar e meditar na Índia para ter um propósito. E não, o propósito eu acho que é dia a dia mesmo, né? É só se ser um ser humano melhor, um cidadão melhor, a gente já tem um grande propósito. Pode ser cuidar da família, pode ser ter uma fé, pode ser uma religião, mas é buscar o sentido. E eu acho que a gente está assim muito adormecido, muita cobrança, muito peso em tudo isso e acaba assim se perdendo, né? Como você falou. Mas é interessante ouvir, né? Você falou do mineiro desconfiado, tudo. A gente no final, acho que vive num país que tem uma crise nesse sentido, né? De fato, será que isso funciona? Num país que a gente tem nem as Dúvida, necessidades né? básicas atendidas, como é que a gente vai falar de felicidade? E a gente está falando de melhorar a vida das pessoas, né? Uhum. Ninguém está falando, a empresa não vai ser perfeita, ela não precisa investir significativamente nisso, mas ela precisa construir relações mais humanas, ela precisa trazer mais essas habilidades pessoais, ela precisa reduzir essa sobrecarga, as pessoas terem mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, me senti muito bem recebida, e no final, acho que quando a gente traz dessa forma, com credibilidade, com seriedade, eu via as pessoas muito participativas, né? Então foi super bacana também ter essa troca aqui com o pessoal em Juiz de Fora. E me fala uma coisa, Renata, você detectou o seu propósito? Eu acho que eu sempre pensei que eu queria fazer algo impactar pessoas, né? E por um tempo achei que fosse, então eu preciso transformar o mundo, mas daí você só fica frustrada, porque você, né, não consegue falar, então o que que eu faço? Hoje eu sinto que eu consigo levar a mensagem que eu acredito, tem muita verdade no que eu falo, eu vivencio, pratico muito do que eu falo, e eu acho que eu consigo, quando eu saio de uma palestra, ou de um treinamento, ou de algum momento que alguém me encontra e fala, nossa, fez a diferença, né, em algo da minha Sim, vida que seja sim, pequeno, assim, eu acho que sim. para mim isso já é um grande propósito, né, que a gente possa fazer a nossa parte, impactar e quem sabe, né, construir cada um o seu propósito para construir um Brasil melhor também. Eu acho que é importante. Eu falo que propósito a gente não busca, Uhum. né? A gente detecta. Bacana. E eu criei uma frase que, assim, o meu propósito hoje seria fazer a diferença na vida das pessoas. Porque até então eu tratava propósito como realmente um objetivo. Sim. E engraçado que quando a gente consegue detectá-lo, ao invés de Uhum. buscá-lo, né? Uhum. A gente consegue fazer tudo, toda a nossa trajetória um Sim, sentido. Né? perfeito. Faz um sentido. E aí você começa a entender alguns Uhum. porquês, algumas decisões que você tomou, Sim. por que que você tomou, né? Aí quando você traz os seus valores, né, e eles ficam claros, Uhum. você começa a entender também os nãos e os sims, Uhum. né? Aquelas Fica mais escolhas fácil, né, profissionais. fazer E escolhas. quando a gente tem esse lugar de futuro, né, assim, consegue identificar, eu falo muito isso com os meus mentorandos. Você consegue imaginar mais ou menos como que seria a sua festa de 80 anos? Uhum. Que legado que você quer deixar, Bacana. né? Quem estaria nessa festa? Como que você se vê? Uhum. Que essa visão de futuro, ela é importante para a gente traçar os próximos passos daqui para É. frente. E quando a gente tem, né, um propósito que a gente detectou, a gente entende os valores que a gente tem, né? E a gente consegue entender o legado, porque legado ele não precisa ser só mais para frente, Uhum. né? Parece Uhum. que legado é uma palavra forte, É. né? Foi aquilo que você falou lá, né? Da pessoa que depois que faleceu viu Uhum. lá, né? Algumas coisas, mas assim, eu acho que legado é como se fosse um piso de cimento molhado, Uhum. que toda vez que a gente passa, ele seca. Uhum. E o dia de ontem, 21 de outubro de 25, não volta mais. Então, Sim. o que que a gente deixou ali onde a gente passou, né? A Renata vai embora amanhã, não vai É. estar mais aqui. Então, que legado é esse que a Renata deixou aqui, né? Uhum. Nesse ambiente para a cidade, para os líderes que estão aqui. Então, acho que quando a gente traz essa consciência dos nossos valores, legado, visão de futuro, né, e esse propósito, parece que a coisa fica mais leve Uhum. e a gente consegue se sentir mais pertencente ao Uhum. mundo, né? A gente fala muito de pertencimento, Uhum. né? Pertencer àquela empresa que eu estou, àquela cultura que eu estou inserida, àquela família que eu É. estou, e esse ecossistema, né? Eu acho que quando a gente se sente bem, sente pertencente, né, coisa, aí sim a gente começa Uhum. a ter esse bem-estar, É. né? E eu percebo também que felicidade, ela não tá lá na frente, né, Uhum. Renata? Você falou Uhum. isso muito. É. Ela tá no dia a dia, ela tá nas Uhum. pequenas escolhas, ela tá no processo.
E como a gente tem dificuldade de amar o processo, né? Eu falo que a gente É. precisa amar o nosso Uhum. processo. A gente não tem que esperar algo pronto, o Uhum. resultado, né? A gente tem que amar aquela trajetória, aquele Uhum. caminho que a gente está passando, né? E parece que é difícil, né? E não É. é. Só que a gente busca algo Uhum. sempre tão difícil, né? Às vezes a coisa tá ali do nosso lado, tá claro, né? Quando eu tô falando de inovação, eu falo muito Uhum. isso. Inovação não é você pegar algo Sim. tão longe, é o óbvio, tá ali, Uhum. né? É só a gente conseguir ter essa sensibilidade mesmo de entender aquilo ali. Aí a gente consegue trazer um resultado mais significativo e esse pertencimento, né? Eu acho também que a gente tem que ser muito grandioso mesmo, né? Então, como você falou, desde a inovação até a felicidade ou coisas, mas no final o óbvio ele tem que ser praticado, não adianta Sim. também só saber. Eu sempre comparo a felicidade com a saúde. Eu sei o que hoje traz saúde, né? Eu tenho que fazer exercício físico, eu tenho que me alimentar melhor, eu tenho que descansar, preciso ter equilíbrio de Uhum. vida, ter boas relações, fazer pausas, me recuperar do estresse. Então a gente já sabe disso, mas será que eu estou fazendo? Senão Uhum. não adianta falar, nossa, eu sou um expert em alimentação e como mal. Então eu acho que felicidade é essa construção mesmo, assim, de que escolhas eu estou fazendo, quais são os meus valores, Colocar em prática, tá né? alinhada, e aí é todo dia, não é um dia, "Ai, hoje eu pratiquei, amanhã não pratico." Então, e isso é engraçado, as pessoas me veem muito no Instagram fazendo coisas, né? Então, assim, você tá sempre em palestra rodando, você não para. Eu falo, nossa, eu paro muito, mas é que daí eu não posto. Passei a tarde inteira tranquila hoje, por exemplo. Cheguei, fiquei aqui sem fazer nada. E a gente, então assim, tem que ter isso, é a prática, é você colocar todo dia fazer uma escolha. E eu sei o que é importante para minha felicidade, eu sei o que é importante para minha saúde e eu preciso escolher isso. É, pra você ver que é uma visão de futuro mesmo, né? Uhum. Eu trabalho muito com carreira, Renata, e assim, eu falo que carreira, ela não é vida profissional. Para mim, carreira é trajetória, é posicionamento, né? Sim. São aqueles estímulos que a gente recebeu desde que a gente sai Uhum. da barriga da mãe, que eu falo, É. né? E que a gente vai construindo, né? Então, esse olhar de mundo que a gente vai adquirindo, eu acho que ele é muito simbólico, né? Muito válido para a gente chegar nesse pertencimento, Uhum. né? Que a gente tá falando tanto aqui, né? É. Como fazer o nosso olho brilhar? Porque muitas Uhum. vezes a gente não faz o que o olho brilha, né? Uhum. Isso entra em qualquer escolha que a gente faça na vida, escolha profissional. Acho que por isso que o jovem tá tão perdido, É. porque são muitas escolhas, Uhum. né? Muitas motivações, muita oferta, e ele não consegue olhar para o que ele realmente quer, né? E tem isso, né? Tem o paradoxo da escolha, que hoje eu tenho tanta disponibilidade de tanta coisa que parece que cada escolha sempre vai me trazer uma insatisfação, porque parece que eu poderia ter escolhido outra. Então é diferente. Hoje você chega no supermercado, tem quantas marcas, né? Sim. Assim, barrinha de proteína, sei lá quantas. Aí você fala, nossa, será que eu escolhi a certa? Será que a outra é mais gostosa? Então, a gente hoje é um grande paradoxo na nossa vida de ter que tomar decisões, de ter muitas escolhas e de parecer que sempre está escolhendo o caminho pior, assim. Uhum. É, bacana, né? Essa discussão. E assim, quero te agradecer bastante, né, de estar aqui conosco em Juiz de Fora, estar nesse hub de inovação. O Moinho tem uma proposta muito diferenciada, Uhum. né? E eles são insistentes nesse olhar, que a gente sabe que é um olhar realmente impactante, e está o tempo todo promovendo, né, esse ecossistema, trazendo empresas, discutindo, fazer as pessoas se sentirem melhores, Uhum. né, onde elas estão, pertencentes a esse momento. E estar com você aqui, né, é muito bacana. E a gente sabe que, né, a gente pode ainda achar que a gente tem essa dificuldade de encontrar a felicidade, mas talvez esse bem-estar ele está mais próximo do que a gente imagina. Tem uma palavra que eu acho que, né, que a gente precisa trabalhar muito, que é atitude e coragem, Uhum. né? Mesmo com medo, a gente precisa ter coragem de colocar em prática o que a gente É. pensa, de colocar em prática o que a gente quer fazer, sem ter medo de ficar nessa zona de controle, Uhum. né? Eu acho que vale a pena a gente ter essa atitude de buscar isso, né? Buscar esse alinhamento, vamos dizer assim, né, com a nossa autorrealização. Ela precisa realmente estar alinhada com a nossa realização profissional,
né? E a gente poder estar buscando isso. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. O espaço é incrível mesmo, é super inovador, a proposta de vocês muito legal do Moinho. E tá em Uhum. Juiz de Fora, né? Eu falo que cada lugar de Minas é muito diferente um do outro, mas tem em comum de sempre muito acolhedor, Acolhedor. muita comida boa, muita bebida e sempre eu saio muito feliz de ter esse contato também. Então, é um prazer estar aqui hoje com você. É, e o que eu mais gostei foi saber que você faz parte também da GV, né? Passou por lá, dá aula, né? E assim, os professores da FGV que chegam aqui, eles ficam encantados com a cidade, com o acolhimento, né? E eu acho que é o nosso propósito aqui, a gente está Legal. impactando tantos líderes, né, para poder trazer esse conhecimento, né, e fazer com que eles se aperfeiçoem cada vez mais em busca, né, de melhores resultados, né, nas suas organizações, mas acima de tudo com esse olhar humano, né, Legal, acho que a educação é a base de tudo base de isso, né? tudo. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada.